Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na Boas Novas. Essa é a nossa semana de aniversário. A Boas Novas comemora 19 anos. Estamos festejando, estamos fazendo novidades. Você que assiste o Antenados e assiste a Boas Novas verá novidades na nossa programação a partir da quinta-feira, dia do aniversário da Boas Novas, que completa 19 anos. E você também semeia na Boas Novas, você contribui com isso. A Boas Novas está crescendo e você pode participar e fazer parte dessa grande obra, algo que vai impactar todo o Brasil. E no Antenados de hoje, você sabe, você pode participar conosco, mandando uma mensagem, ligando para cá, participando pelas redes sociais, ou mandando seu e-mail, SMS, várias maneiras de participar. Hoje nós vamos falar sobre implantação de novas igrejas, que é um assunto maravilhoso. Eu sei que você que tem aí um fogo, você que tem um chamado, vai gostar de aprender, porque a gente vai falar sobre tudo, sobre as dificuldades, o que é bom, o que é ruim, o que é necessário para se iniciar uma nova igreja. A gente pensa que às vezes é só chamado. Deus me chamou, eu vou abrir aqui uma portinha e vou começar. Hoje em dia existem leis para isso, então você tem que ter estatuto, papelada, várias outras coisas que nós vamos falar um pouco aqui no Antenados na Geral, que hoje tem uma surpresa para você. Semana de aniversário da Boas Novas, daqui a pouco eu vou mostrar essa surpresa, mas para debater sobre implantação de novas igrejas, recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, no Rio de Janeiro, pastor Silas Cavalcante. Pastor Silas, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, prazer poder estar aqui de volta. Quero mandar aí uma felicitação aí para todos da Rede Boas Novas pelos 19 anos, por esse milagre de Deus. E que Deus continue dando mais anos aí a Rede Boas Novas. E vamos falar aí sobre esse tema tão atual. Há quantos anos o senhor já vem trabalhando e implantando igrejas, pastor? 10 anos. Há 10 anos. 10 anos. Então já tem aí já está casca grossa, já tem uma experiência para falar pra gente. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, Rio de Janeiro, pastor Sérgio da Costa. Bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Amém. Eu estou aqui mais uma vez e agradeço a Deus e a essa emissora maravilhosa, né? É emissora do evangélico, é Antenada na Geral. É Antenada na Geral, é só um programa, mas olha bem, não existe plantação maior na face da terra do que esse pequeno grão, hein? E vai crescer. E a gente também vai falar aqui sobre a importância da mídia, de televisões e tudo, e implantação de novas igrejas. Dá uma força, expande o evangelho, é muito bom a gente falar sobre isso. E a surpresa de hoje para você, como é a semana de aniversário da Boas Novas, estamos ousando, fazendo coisas a mais, porque você semeia e nos possibilita de fazer isso. Hoje a gente ligou o Jesus Sat, o satélite da Rede Boas Novas, com Belém do Pará. Então, ao vivo aqui no estúdio, live, real time, você poderá ver ele que é teólogo e trabalha com missões locais e também é pastor na Assembleia de Deus Igreja Mãe em Belém do Pará e pastor no Templo Central lá. Estou falando do pastor Elvis Trindade, que está direto de Belém com a gente aqui no telão. Pastor Elvis, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, obrigado pelo privilégio de estar aqui junto com vocês no aniversário de Boas Novas. Isso é realmente maravilhoso, poder compartilhar de um assunto tão interessante, que é a implantação de novas igrejas. E estamos aqui na festa da Boas Novas nos 19 anos e está tudo muito alegre, muito feliz por todos esses acontecimentos que estamos agora nessa semana. Tá certo, pastor, seja bem-vindo. Você viu que tem um delayzinho, eu falo aqui, tem uns 2, 3 segundinhos para chegar lá, é por causa do satélite, mas é tranquilo, não é porque o pastor Elvis está pensando não, ele pensa rápido e responde para você. Já vamos começar, você pode mandar sua pergunta aqui para a gente sobre implantação de novas igrejas. Eu gostaria, pastores. E pastor Elvis, fique à vontade de responder quando você sentir necessário, tá? Chamado é bom, todo pastor tem que ter um chamado. Deus tem que falar com ele, tem que arder no coração dele, olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Porém, nós estamos falando não apenas de pregar, nós estamos falando em implantar uma igreja. Quando a gente fala de implantar uma igreja, chamado apenas não é o bastante, imagino eu. Você precisa ter outros conhecimentos, porque uma pessoa, prego bem, Deus me chamou, vou abrir um negócio, vou abrir. Hoje nós temos leis, hoje nós temos códigos de conduta, de ética, que assegura direito de pessoas. Portanto, a gente está falando que antes da pessoa implantar uma igreja, ela tem que regularizar, ela tem que fazer um estatuto, tem que ter uma papelada que a gente trouxe aqui. O pastor Sérgio trouxe uma papelada, mas eu quero iniciar um pouco nisso, que vocês falassem. Só o chamado é necessário ou precisa ter, hoje, nos dias de hoje, uma ajuda a mais para se implantar e criar uma nova igreja, pastor Silas? Não, com certeza só o chamado, mas infelizmente está acontecendo isso, André. Tem pessoas que estão abrindo igreja, ele aluga uma loja, bota a placa lá, e cria um nome e não está afiliado, não tem CNPJ, não tem estatuto. Eu costumo dizer
que não é igreja ainda, é um ponto de pregação, que futuramente pode vir a ser uma igreja. Então, para ser igreja, para você registrar, você tem que ter um número de membros, você tem, como disse, tem que ter o estatuto, tem que ter o regimento interno. O Código Civil teve essa reforma, hoje ele está mais exigente, está mais rigoroso com relação às igrejas, às instituições religiosas. Então, só o chamado não é importante. Você veja que, quando Deus falou com Josué, Moisés tinha morrido, Deus falou: Josué, eu estou te chamando agora para tomar conta desse povo. Mas Deus preparou Josué para aquela função. Deus falou: olha, eu sou contigo, mas você vai ter que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, não é só o chamado. Deus falou: tu vai ter que se preparar, vai ter que ler a palavra. Se tu ler a palavra, tu vai muito bem. Então, o pastor, não adianta ter uma chamada. Ele tem que ter uma base de conhecimento bíblico, ele tem que ter uma base secular, ele tem que ter, junto a isso, alguns outros pontos que vão auxiliar ele nessa condução. Só o chamado não é importante. Como Deus também chamou Moisés e falou: Arão vai ser contigo. Ele precisa ter alguém junto a ele, ele precisa ter auxílio. Só o chamado é pouco. E além do que, dessa questão jurídica, ele precisa ter o embasamento jurídico para poder funcionar. Senão ele vai funcionar e muitos vão chamar a igreja dele de fundo de quintal e ele não vai poder reclamar, porque realmente vai ser um fundo de quintal. Não pode abrir uma igreja. Outra coisa, André, a concepção é que uma pessoa não deve abrir uma igreja. Quem gera igreja é igreja. Quem deve abrir igreja é igreja e não uma pessoa. A não ser que ele seja um missionário, que ele seja comissionado para isso. Não é o cara acordou de manhã e falar: pô, vou abrir uma igreja. Tem um chamado, sonhei em abrir uma igreja. Eu acho que é muito mais complexo do que isso. E às vezes a gente vê, tem pessoas que até falam mal, mas abra uma igreja, tenha a sua igreja em 30 dias, que é a questão da documentação da pessoa. Ele pensa que documento, que o pastor Sérgio até trouxe aqui, só para você ter uma ideia, e é bom a gente abordar desde o início aqui, ó. Isso tudo aqui que está nas minhas mãos, não sei se tem como dar um zoom aqui, ó. Isso aqui é documentação para uma igreja. Aqui, eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, pastor? Eu tenho, ó, declaração de desimpedimento. Eu tenho ata de fundação e aprovação de estatuto e eleição de posse da diretoria. Tem aqui estatuto da Federação de Pastores. E aí, aqui, meu irmão, vários capítulos aqui, para você, não é mole não. Só André, que isso aqui é papel. Mas não é só isso não. Ele tem que ter um contador, porque tem pastores que abrem a igreja, tira o CNPJ e larga para lá. Ele vai pagar multa, ele tem que mandar declaração. Hoje tem várias exigências, hoje está tudo digital. Ele tem que pagar um contador para cuidar da parte financeira e jurídica da igreja. Senão esse CNPJ dele também vai cair em desuso. Tem muitos pastores que tiraram o CNPJ e acham que é só tirar o CNPJ e acabou. Não é. A igreja não paga imposto, mas ela tem muitas responsabilidades jurídicas, ela tem muitas responsabilidades junto à Receita e precisa de um contador para poder estar auxiliando ele nisso. Pastor, quanto tempo o senhor demorou para tirar uma papelada dessa aqui? E eu quero voltar e depois vou chamar também o pastor Elvis para... foi interessante aquilo que ele falou. Igreja que gera igreja. Ela vem a partir do povo. Não é alguém que... Ou vou abrir uma igreja hoje, eu tenho um chamado. Se ele não está aliançado a ninguém, não tem a bênção... Uma convenção, né? Uma convenção, algo que dê respaldo para ele, pode ser complicado, né? Olha só, eu tenho visto muito por aí a pessoa que tem um chamado de Deus. Entendeu? Então ele já tem um chamado, já bota o terno, já quer pregar e não tem uma preparação. Mas nós vemos que há um período de preparação na vida do homem. Ele tem que se preparar. Um dia eu estava com um pastor lá, o pastor: não, eu fundei a igreja aqui. Eu perguntei: você foi consagrado por quem? Não, não fui consagrado não, fui chamado por Deus, foi uma profecia. Eu disse: não, irmão, tem que ser consagrado. Alguém tem que botar a mão de você, alguém tem que ordenar você. Segunda coisa, o irmão pregava bem, mas na hora de fazer um casamento, o irmão não sabia fazer o casamento, não sabia batizar ninguém nas águas, não sabia dar a doutrina. A ceia, ele falou: como é que dá ceia, pastor? Eu falei: meu Deus do céu. Como é que expulsa demônio? Aquela confusão, não tinha. Tem que saber, ué. Eu entendo assim. Tem que saber expulsar demônio. Eu entendo assim, que os dons espirituais, ele tinha, Deus usava ele maravilhosamente bem, entendeu? Mas existem os dons espirituais e os dons ministeriais. Quer dizer, dons espirituais fala de operação de Deus através do homem. E os dons ministeriais fala de serviço de Deus através do homem. Há um serviço que o pastor tem que fazer e tem que se preparar. Deixa eu chamar o pastor Elvis, que ele está lá em Belém do Pará, para perguntar, porque... Me corrija, pastor, se eu estiver errado. Mas eu vi que até no ano do centenário da Assembleia de Deus, uma das metas da igreja mãe em Belém era a implantação de 100 novos templos, novas igrejas, casas de oração ou congregações. Como é que é trabalhado isso? Não sei se o senhor sabe a questão da papelada, a regulamentação, e quais são os critérios, às vezes, que tem de enviar um pastor para essas congregações. São 100 novas congregações, ou seja, são 100 novos pastores ou dirigentes. Qual é o critério que esses pastores têm? Tem que ser filiado à igreja, tem que ter carteirinha, filiado à convenção, acima da DBI de Belém.
para que ele exerça o pastorado e implante essa nova igreja? Bem, no caso de Belém, na nossa igreja Assembleia de Deus, nós temos todo esse processo já muito bem organizado. Temos uma diretoria que trabalha todas essas questões legais, temos contadores, temos os supervisores de áreas. Então, a implantação de novos templos foi uma continuidade de um processo que já vem durante 100 anos. Então, não é uma coisa desorganizada, é uma meta para ser atingido de algo que é contínuo. É muito diferente de você simplesmente abrir. E as pessoas que foram designadas para esses novos templos são pessoas de nossa confiança, são missionários, são obreiros que estão conosco nas igrejas, estão participando. Então, tem toda uma segurança para essa meta que foi estabelecida, que graças a Deus nós atingimos e com muita honra. Não só em termos de pessoas, mas também com templos, com infraestrutura. Foi uma coisa realmente muito legal. Agora, só comentando aí que o pastor Silas estava falando a respeito de que o pastor simplesmente recebeu uma profecia e vai abrir uma igreja, precisamos entender que a igreja é muito mais do que simplesmente um templo e cultos. A igreja são pessoas que envolvem desde as criancinhas, os adolescentes, os jovens, os adultos e a terceira idade. Então, uma igreja, ela tem que ser para receber todas essas pessoas. Então, não pode ser uma igreja capenga, com só uma fase. Eu só trabalho com libertação e a minha igreja é só libertação. Então, temos que entender que ela é profunda e tem uma responsabilidade social e espiritual para com essas pessoas. Tá certo, pastor, obrigado. E eu acho que ele colocou muito bem. A igreja é para a família, é para o povo. Então, quando você faz qualquer tipo de trabalho na igreja no dia a dia, que você foca só, vamos dizer assim, só tem um foco, eu vou trabalhar com adultos e só em libertação, ou só cura, ou só na oração, não sei o que, onde você não aproveita a família inteira, às vezes também é difícil a gente começar a chamar a igreja, porque não tem como envolver todas as pessoas, né? Nós vamos falar, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu vou querer pegar um pouco o que o pastor Elvis falou de lá, na questão de metas, porque algumas pessoas espiritualizam algumas questões da igreja, falam, meta? Que isso? Isso é empresa, você tem que abrir tanto, e existe pressão, é o Espírito Santo que tem que dirigir. Como é que os pastores entendem o crescimento da igreja? É o Espírito Santo mesmo que leva e tudo mais? Ou, queridos, vamos trabalhar, porque a igreja não é só orar, não, é trabalho. Vamos, nesse ano, abrir 10 novas igrejas, 15 novas igrejas, 100 novas igrejas. Precisa ter meta, precisa ter objetivo no dia a dia e cobrança para que se a igreja cresça, para que, enfim, implante novas igrejas. O que vocês acham? A questão do espiritual e da meta mesmo, que algumas pessoas até chegam a chamar de empresarial. Rapaz, isso é empresa. Se você tem meta para ter número de membros, se você tem meta para ter número de igrejas, não é tanto igreja. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Como é que os pastores pensam isso? A gente vai responder no próximo bloco. Você pode participar com a gente pelas redes sociais, ligando para cá, mandando SMS ou um e-mail, tá bom? Sai daí não, o Antenados volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre implantação de novas igrejas. Primeiro bloco a gente falou a questão um pouco documental. Está aqui alguns documentos e também que Deus te chamou, amém. Mas procure se preparar, ter conhecimentos contábeis, de legislação, para abertura, porque tudo isso é necessário nos tempos de hoje. Hoje, para você abrir uma igreja regulamentada, legal, você precisa ter documentação, estatuto, ter uma diretoria, declarar imposto de renda. E vamos falar, às vezes, quais as dificuldades de abertura de novas igrejas hoje, porque pessoas que antecederam fizeram besteira, às vezes abrindo, ou não dão imposto de renda, não procuraram legalizar. Isso meio que queima todo mundo que quer abrir uma nova igreja, que é mal visto às vezes também. Mas antes disso, a gente vai abordar um pouco o que o pastor Elvis falou da questão de metas. Lá existe, querendo ou não, algum tipo de meta para se alcançar em número de conversões, número de igrejas, de abertura de igrejas. Como é que os pastores acham isso? Porque eu já ouvi também pessoas falando, não, quem tem que ditar isso é o Espírito Santo, é algo espiritual. Ou não. O Espírito Santo, tudo bem, ele está lá zelando por nós, mas nós temos que trabalhar e ter meta. André, eu entendo que a igreja, ela também é uma empresa. Inclusive, na última vez que eu fiz uma reunião com o ministério, eu falei, olha, cada um de vocês são executivos. E vocês precisam trazer dividendos para essa denominação. E qual é o dividendo da igreja? Almas, crescimento, e abrir templos, dar estrutura.
E eu entendo também que às vezes tem alguns obreiros que ele está numa igreja, mas ele quer sair pregando em várias igrejas, porque ele acha que o reino de Deus está acima da igreja local. Eu não entendo não, eu entendo que o reino de Deus começa na igreja local. Se eu tenho um obreiro, eu falo para ele, olha, você tem que trabalhar na sua igreja e você tem que fazer o reino de Deus crescer aqui. Daqui o reino de Deus vai se expandir. E não pensar de forma genérica, ele tem que pensar na sua denominação. Como Belém, como está lá o pastor Elvis, pastor lá Belém, eles pensam ali na sua região, prepara missionários, tem lá o seminário, para poder mandar, que é uma região muito grande, enorme. Ali abriu 100 igrejas, mas se você for ver, tem espaço para abrir mais não sei quantas igrejas, que a parte territorial e geográfica é enorme. E as dificuldades que eles enfrentam lá, a nível de locomoção, de transporte, eu imagino que deve ser também muito difícil. Então eu entendo que a igreja tem que ter meta, assim, tem que chegar no começo do ano, fazer uma reunião de planejamento para o ano de 2012, qual é a nossa meta para 2012, o que nós vamos fazer, quais os trabalhos que nós vamos criar, quais os departamentos que nós vamos ter, e chegar no final do ano fazer uma avaliação. Eu estava até falando com o pastor Sérgio, que lá na igreja eu criei uma coisa chamada Plan Check, planejar, executar, ações corretivas e avaliar. Isso é uma estratégia de marketing, uma estratégia administrativa. E a igreja tem que ter isso, não pode ser o Deus dará. O que nós vamos fazer hoje? Não sei. Vamos evangelizar, vamos na casa da irmã, vamos entregar folheto no trem, vamos para o presídio. Não, tem que ter planejamento, tem que ter a planilha, tem que sentar o pessoal, tem que dar treinamento, para que cada obreiro se sinta um executivo de Cristo. Inclusive tem um livro chamado Jesus e 12 Executivos, que é um livro secular, mas que fala a realidade desse crescimento. Se Jesus é uma marca que tem 2000 anos, é por causa desse crescimento. Nós chegamos hoje aqui, trazendo para o aspecto do marketing, que poucas marcas duram 100 anos, e Jesus tem mais de 2000 anos. Por quê? Porque alguém investiu em planejamento para crescimento. Eu entendo que a igreja tem que ter esse aspecto, sim. Vamos falar de marca, já que a gente tocou um pouco nisso. Aí eu queria ver de todos os pastores. Eu acho que todos aqui são da Assembleia de Deus, mas a gente poderia falar porque acho que é uma marca, querendo ou não. A gente pensa que não, mas a Assembleia de Deus é uma marca. Hoje você vê filmes que mostram Tropa de Elite, filmes que fazem sucesso. Sempre que onde vão, pelo menos, tem uma Assembleia de Deus. Eles falam assim, porque a favela tem muitas igrejas nas comunidades. E eles têm que mostrar esse lado também. E é sempre uma Assembleia de Deus. É até interessante isso. Eu me lembro de um amigo meu, que até lá em Belém, no interior do Pará, tem uma cidade chamada Salinas, que tem um Rally do Sol. E ele falou, André, eles passam um mapa para você desse rally, que é mais ou menos umas 12 horas de rally. E tem vários pontos de referência nesse rally. Então depois do correio da cidade X, que não tem nada, mas tem um correiozinho ou de um poste vermelho, dobre para a direita, eles vão escrevendo o caminho. E dos mais ou menos 35 pontos vitais de marca que você tem que dobrar, ou referências, metade era assim, depois da Assembleia de Deus, você pega e dobra para a esquerda, porque a Assembleia de Deus tem tudo que é lugar. E a minha pergunta sobre a Assembleia de Deus é o seguinte: é uma marca, vamos dizer, como algumas pessoas falam, é uma igreja com pedigree, assim como é a Batista, a Presbiteriana, como igrejas que já são históricas, são famosas, são conhecidas, são tradicionais. Vocês acham que é mais fácil alguém implantar uma nova igreja com uma marca, com o nome Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, porque é pedigree, do que, sei lá, vamos abrir uma igreja do fogo ardente de Cristo, alguém que vai abrir algo novo, uma igreja neopentecostal, vamos dizer assim, com um nome que ainda não existe. É como se você abrisse um lanche, uma lanchonete do André, e do lado tu bota um McDonald's. Qual vai dar gente? Vai dar McDonald's porque é conhecido, as pessoas sabem e tem credibilidade, o nome passa credibilidade. E hoje na igreja, além de buscar a Deus, o que as pessoas buscam muito dentro de uma igreja, infelizmente, elas têm que falar, será que essa tem credibilidade? Elas têm que se perguntar disso. Quando todas as igrejas já deveriam, por si só, ter credibilidade. Mas o nome passa. Você acha que é mais fácil implantar uma igreja Assembleia de Deus, por ser pastor da Assembleia de Deus? Porque tem pedigree, tem nome, tem marca. É mais fácil. O pessoal já conhece o trabalho, o tipo de trabalho, né? Agora, a pessoa que vai implantar uma nova igreja, é a mesma coisa quando o cristianismo começou, né? Diz que Antioquia foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristão, né? Mas para o povo judeu aquilo era uma nova religião, era uma coisa nova. E começou o próprio Saulo a perseguir os cristãos. Quem é esse povo expulsando demônio, curando enfermo, está entregando profecia? Que negócio é esse? A gente nunca vimos isso aqui no judaísmo. E começou a perseguir aquele povo, entendeu? O próprio Saulo depois foi transformado em Paulo, quando teve um encontro com Jesus, né? Aí veio aquela luz, derrubou ele do cavalo. Aí ele passou a ser um daqueles homens também que expulsava demônio, curava enfermo, né? Agora, o que eu quero explicar é o seguinte: gente, curar enfermo
expulsar demônio, casamento feliz, prosperidade, é bênção aqui para a terra, gente. A bênção para o reino do céu é somente a santificação. Aceitar Jesus como Salvador e a santificação. Agora, a cura divina não salva ninguém. Lá no céu não vamos precisar ser curado. Está entendendo? Lá no céu não vamos precisar de um casamento feliz, porque lá não se casa, nem se dá em casamento. Então isso é bênção aqui para a terra. Prosperidade lá no céu não existe. Diz que lá Deus vai fazer uma mansão para nós. O pedreiro é Deus. Vai fazer uma mansão segundo o seu coração. Então, cura divina, milagre, é bênção aqui para a terra. Agora, o que é para o outro lado da vida? É justamente o que o pastor lá de Belém estava falando, né? O crente tem que ter uma estrutura. Muitos pastores que querem abrir igreja não têm estrutura. E os membros também não têm estrutura. Não é só aceitar Jesus, tem que cuidar dos membros, tem que fazer um propósito. Tem que envolvê-los no trabalho, na obra. É uma coisa que é interessante. Bem, Pode falar, pastor Elvis. Quero só aproveitar aqui um comentário aqui do pastor Sérgio sobre a questão do marketing e tal, do planejamento e tudo mais. É muito interessante que nós vivemos numa sociedade que mudou. Nós temos uma geração diferente, temos uma cultura que a informação é muito rápida, nós temos um sistema onde o poder aquisitivo das pessoas aumentaram, e precisamos entender que a meta de crescimento não é só uma questão, digamos, administrativa, mas faz parte da própria essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, é todo mundo, nós precisamos crescer. E se nós não tivermos metas, não tivermos objetivos, a igreja ela cai num mar morto, onde só recebe, e aí fica o que acontece? As igrejas, está acontecendo o que tem acontecido na Europa. Deixaram de crescer, deixaram de manter as suas metas. Lembrando que, com isso, o crescimento, o reino de Deus é organizado. O reino de Deus, ele é unido. Mesmo que as pessoas dizem assim, por causa disso, daquilo. Mas o reino de Deus, ele nunca se desorganizou. Ele é sempre unido. E por ter essa unidade, é muito importante que avancemos. Nós estamos aqui militando pelo reino dos céus. Pastor Elvis, enquanto estivermos vivos, uma outra pergunta também. É crescer. Isso, voltando até aquilo que a gente estava falando um pouquinho, eu queria ouvir também de você aqui, depois dos pastores ainda, que eu gostaria de pincelar. A questão de vocês aí em Belém ser a Assembleia de Deus é conhecido. Há 100 anos aí já existe a igreja, existe uma credibilidade para tudo isso. Em algum momento que vocês foram abrir essas igrejas, em alguma comunidade chegou alguém, o que é? A Assembleia de Deus? Não, aqui não vai abrir a Assembleia de Deus não. Porque eu tenho conhecimento de outras igrejas, às vezes até com um pouco de nome, ou com nome nenhum, o cara fala, que igreja é essa aí? Dependendo do tipo de comunidade, que às vezes tem gente que manda na comunidade. Aqui no Rio a gente tem muito isso também nas comunidades, que o pessoal às vezes chamam de favela, a gente chama de comunidade. Tem alguém que fala assim, quem é esse pessoal? Quem é essa igreja? Existe um mando ali. Alguma vez, vocês foram abrir alguma igreja Assembleia de Deus, alguém falou, não vai abrir a igreja Assembleia de Deus não. Ou por ser a Assembleia de Deus, pessoal, poxa, eu respeito a Assembleia de Deus, não sou crente, não gosto de crente, mas eu respeito a igreja. Vocês já se depararam com algum tipo de experiência assim? Olha, em Belém é um lugar que são multitribos, né? Mas tem muitos lugares aqui próximos, interiores, em que eram comunidades comandadas por pajés, e os pajés eram tidos como o líder religioso daquelas comunidades. E quando chegava lá uma forma nova de dizer de que as pessoas não precisavam ter medo e que Jesus poderia curar e salvar sem que eles precisassem fazer muitas coisas, então o pajé começava a tentar expulsar as pessoas. O evangelho, ele é muito amplo e tem muitos lugares que ainda não tem o evangelho e, como o pastor Silas falou, é como no começo. Tem que enfrentar todas as dificuldades. Todos os obreiros que entram num trabalho novo, não é assim tão fácil. A marca da Assembleia de Deus é muito linda, é muito legal mesmo. Deus tem sido maravilhoso para conosco. Mas isso não leva ninguém para o céu, não. O que leva é Jesus ganhar almas, tratar das pessoas. Pastor Sérgio, o senhor já apanhou um pouquinho, abrindo novas igrejas. Eu fui abrir uma igreja numa certa cidade e... eu não sei como é que eu vou falar isso, né? Mas tinha uma religião. Um líder. Um líder
católico, né? Que não queria a Assembleia de Deus lá. Então reuniu o povo e mandou apedrejar. Tinha até uns irmãos comigo. E eu falei assim, olha gente, abrir igreja, a Bíblia fala assim, os cavalos se preparam para o dia da batalha, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então abrir igreja não é só também a documentação, não. Tem que ter uma batalha espiritual. Antes de você chegar naquela terra, tem que amarrar os demônios, tem que orar, tem que jejuar, para quando você chegar lá, o demônio já está vencido. E foi um grupo comigo de valente. Irmãos, chegamos lá, nós vamos plantar, vamos fazer e vamos evangelizar. Quando chegamos na praça, começamos a evangelizar, aquele líder, né, conversou com o povo e mandou apedrejar os cristãos. A primeira pedra pegou aqui na minha cabeça e os irmãos que começaram a ganhar pedrada, começou a largar a Bíblia e sair correndo, outros saíram correndo, e eu falei para um outro irmão assim, irmão, eu vou morrer aqui, mas eu não vou sair não. Aí tinha um irmão chamado Joaquim, falou assim, eu também não vou sair não, então a gente vai morrer nós dois juntos. Ficou nós dois ali. Quem lê a Bíblia fala, não, isso não acontece hoje, não, acontece. Aí o que aconteceu? O povo da cidade, os cachaceiros, os pessoal do botequim, e falou assim, que isso? Estão dando pedrada nos crentes ali que estão fazendo ar livre, na pracinha. Não pode acontecer isso. E começou a jogar pedra no povo que estava apedrejando a gente. E depois os bêbados saíram com as cachaças. Jogando garrafa, botou no chão lá e nós começamos a cantar, continuamos cantando e dando pedrada, né? Pedrada nas costas, na cabeça. Resultado, os cachaceiros aceitou Jesus. Daqueles 10 ou 15, mais ou menos de 10 a 15, estava ali, 3 ficaram firmes. Depois, um se desviou e 2 ficou. Um daqueles 2 deu uma casa, doou a casa para fazer de igreja. Olha, e está a igreja lá para a glória do nome do Senhor. E Deus faz assim. Vamos para rápido break, daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre a implantação de novas igrejas. Fica antenado na geral, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Estamos de volta ao Antenados na Geral falando sobre a implantação de novas igrejas. Você quer saber qual a importância da gente ter um debate que nem esse e às vezes instruir e debater sobre todas as circunstâncias que envolvem a implantação de uma nova igreja? Deixa eu dar um dado para você aqui, está aqui escrito. Hoje no Brasil, a estimativa mais ou menos é que existem de 24 a 30 milhões de evangélicos. Estou falando de todas as igrejas evangélicas. Isso aí, a gente está falando em média em 250 mil templos hoje existentes no Brasil. 250 mil templos. Estamos falando mais ou menos de 180 evangélicos, pessoas por templo, em média. Claro que tem templos que são menores, tem templos que são maiores, cabe 20, 30 mil pessoas. Só para você ter uma noção, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas junto com o IBGE que fala assim, olha, nos próximos 10 a 15 anos, mais ou menos 10 anos, se a igreja evangélica continuar nesse crescimento, que o crescimento anual da igreja evangélica, do número de evangélicos, está atingindo agora quase 9% ao ano, eles estão falando o seguinte, em 10 anos, a igreja evangélica brasileira vai duplicar o tamanho dela. Vai duplicar. Se hoje são 24 milhões de evangélicos, eles vão ser 50 milhões de evangélicos nos próximos 10 anos. O que eu estou falando? Por que a gente está falando da importância de implantação de igreja? Porque se isso acontecer e está acontecendo dia a dia, eu estou falando, gente, de 68 novas igrejas todos os dias. Hoje, no Antena Jovem, você está assistindo a gente? Hoje foram implantadas 68 igrejas no Brasil. Amanhã, mais 68. Depois de amanhã, mais 68. A cada 24 horas nós temos aí quase 2 igrejas por hora sendo inauguradas no Brasil. Eu conheço. Por isso a importância de a gente falar de como fazer as maneiras certas, quais são as dificuldades, porque todo dia nós temos 68 igrejas novas. André, eu percebi que cada bairro que eu vou pregar, às vezes, eu vejo uma igreja católica e mais de 50, 60 igrejas evangélicas, independente das denominações. Cada rua tem uma igreja, tem uma que tem 2, entendeu? Mas uma igreja católica só. André, você falou isso, teve um outro debate que você trouxe essa pesquisa do IBGE, que daqui a 10, 12 anos o Brasil será 51% de evangélicos. 51% de evangélicos. A minha preocupação é que tipo de igreja nós vamos ter daqui a 10 anos. Acho que a gente estava falando sobre a questão da marca. A marca Assembleia de Deus é uma marca forte, mas a responsabilidade que traz sobre ela também é muito grande. Eu já preguei no Nordeste, fui nas Assembleias de Deus no Nordeste. Eu vejo que no Brasil está muito dividida a questão do perfil das Assembleias de Deus. Sim. Em Belém do Pará e o perfil das Assembleias de Deus de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui do Sudeste, Sul e Sudeste. É muito diferente, a liturgia mudou. Você vai em Assembleia de Deus no Rio de Janeiro hoje, até teve um amigo meu que foi de uma Assembleia de Deus,
E ele depois foi para a nossa igreja. Ele falou, rapaz, eu fui na Assembleia de Deus, não tinha nenhum tipo de liturgia que você tem aqui. Ele até brincou, pô, aquela Assembleia de Deus é do Paraguai. Porque não canta hino da harpa, não tem círculo de oração, aquelas tradições que a Assembleia de Deus tem. E a minha pergunta é, que tipo de igreja nós vamos ser daqui a 10 anos? Que tipo de crente nós vamos ser? Haja visto que nós estamos perdendo a nossa identidade. Acho que a igreja, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no Sul, a Assembleia de Deus perdeu muito a sua identidade. Você vai na Assembleia de Deus, hoje ela é uma coxa de retalho. Ela tem um pouquinho das igrejas neopentecostais, ela tem um pouquinho da igreja tradicional, ela tem culto de libertação, uma coisa que não se ouvia falar no passado. Então essa questão da marca, ela é importante, mas traz uma responsabilidade. Porque quando alguém fala assim, eu sou assembleano, a credibilidade já está inserida ali, já está intrínseca. Só que no Rio de Janeiro, isso não está acontecendo. Eu preguei lá em Parnamirim, preguei na Assembleia de Deus, pastor Elinaldo Renovato de Lima, com a igreja maravilhosa, um campo maravilhoso em Parnamirim. E quando eu fui pregar lá, eu fui falar com o pastor presidente para pregar, porque ele só me autorizou, porque eu falei com ele. E isso acho que é importante, essa identidade. E qual é a dificuldade das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil hoje, no Rio de Janeiro? No Brasil não, no Rio de Janeiro. É a questão da credibilidade. Porque antigamente, quando você falava Assembleia de Deus, tinha credibilidade. Mas no Rio de Janeiro, no Sul, no Sudeste, hoje em dia, infelizmente, não tem mais. Porque qualquer um pode abrir uma igreja Assembleia de Deus. Haja vista que não é uma marca que tem um registro. Qualquer um pode abrir. Então o cara abre lá, Assembleia de Deus, Ministério do Cajado de Moisés. E não tem CNPJ, não tem regimento, não tem estatuto, não tem disciplina. E isso, infelizmente, está atingindo as Assembleias de Deus tradicionais. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Quer dizer, doutrina, culto de doutrina. Agora, havia a minha preocupação. Que tipo também de pastores e de obreiros nós teremos no futuro? Porque tem pastores que não visitam ovelha. Eu fui fazer um trabalho... Aí eu falei, puxa vida, estou preocupado que agora tem que fazer um trabalho, já está agendado 3 meses antes, eu tenho que estar lá. Alguém pode, por gentileza, ir no enterro da irmã fulana de tal que morreu? O pastor falou comigo assim, pastor, eu não gosto de enterro não. Eu falei, vem cá, e eu gosto de enterro? Eu vou no enterro dizendo, aleluia, que alegria, chegamos aqui no enterro. Há um trabalho que se faz dentro da igreja, não é porque se gosta, é porque precisa ajudar aquela pessoa, estar junto, aconselhar. Que tipo de pastores que nós teremos no futuro? Pode falar, pastor Elvis. Só aproveitando um pouco sobre a questão dos números que o IBGE lançou, o números ele traz 2 preocupações. Primeiro é a responsabilidade desses números, se isso é bom ou é ruim. E segundo, para não entrarmos na questão do conformismo. Mas precisamos entender que como igreja do Senhor, como militante da verdade, da paz, do amor, nós nunca vamos ser a maioria. O reino de Deus é sempre a minoria. O caminho, a Bíblia diz muito claro, o caminho estreito que vai para o céu. Então o que nós precisamos entender para esse novo tempo de novas igrejas? É o que eu comentei há pouco. O tempo mudou, as pessoas mudaram, a metodologia mudou, tanto de comercial, quanto de ensino, quanto de tudo. Então a igreja hoje precisa se preparar para essa mudança. Aquilo que a Bíblia tem deixado como princípio, isso nunca vai mudar. O objetivo é único só, ganhar almas para o Senhor. Agora as estratégias podem ser diferentes. Pode ser diferente de muitas formas. A televisão é uma estratégia diferente. Os programas de rádio são estratégias diferentes. Os encontros que têm sido feitos pelas igrejas são estratégias diferentes. Impactos de ruas, caminhada, tantas outras estratégias. Mesmo com esse crescimento, mesmo com essas questões, eu vejo que é uma preocupação da liderança atual hoje de ficar ligado em relação a isso, para preparar novos obreiros, assim como tem muita gente se formando em engenharia, administração, direito. Também precisamos formar os nossos novos líderes. Tá certo, pastor Elvis, obrigado pela pergunta. Eu só apresentar também, chegou aqui na nossa mesa de debate, ele que é pastor da Igreja Evangélica A Paz do Senhor. Quando o pastor acaba um culto, fala, irmãos,
vão para suas casas com a paz do Senhor. Vocês estão mandando os crentes tudo ir para a igreja do pastor Alfredo Barros. Pastor Alfredo, bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, fala assim, vão na paz do Senhor, meus irmãos. Sempre visitantes lá, uma grande bênção. Estou feliz de estar mais um programa conosco, né, com todos aqui, com a nossa galera aí de primeira. E o tema eu estou acompanhando ali, né, cheguei acompanhando algumas coisas, eu estou já por dentro do assunto. Realmente eu concordo em parte com o que o pastor acabou de falar, que nós temos que nos preocupar na preparação dos nossos obreiros, porque na finalidade de Deus, Israel caiu em pecado por causa disso, né? Josué nos preocupou em fazer líder. Moisés fez Josué e Josué não fez líder. Então o povo caiu em pecado, em idolatria, e é uma grande verdade. Nós temos que nos preocupar em preparar. Agora, o senhor acha que a maior dificuldade de implantar uma nova igreja hoje no Brasil, ou é um conjunto de coisas? Por exemplo, uma das pessoas, eu já conversei com alguns pastores, fala assim, a maior dificuldade que tem de abrir igreja é quando tu vai abrir em algum lugar, já tem 60 igrejas lá. Então, meu irmão, tu vai abrir a igreja onde já tem igreja. Outros, o pastor Cílio até falou, André, é a questão da credibilidade. O cara vai lá e acha que ele tem uma coisa. Tu vai comprar um terreno, cara, para que é? Para a igreja? Ih, para a igreja não. Porque às vezes a credibilidade do nome igreja, pastor, já está tão complicada que dificulta a pessoa. A gente estava falando ainda agora também, pastor, a questão de quando você às vezes tem uma marca. Se você for abrir uma da Assembleia de Deus ou Batista, que já é um renome, alguém, as pessoas conhecem, às vezes pode trazer algumas facilidades. Isso, Assembleia de Deus não, então a gente respeita e tudo mais. Qual o senhor vê dessas três mais? Existem muitas igrejas, então já está saturado ou sempre a campo? A credibilidade está muito difícil ou a questão mesmo de nome? Se você for com o nome de uma igreja, vamos dizer assim, de pedigree, é mais fácil? Eu creio que realmente é mais fácil. Eu recebi também no início da formação da minha igreja, eu recebi algumas propostas, inclusive de um líder da Assembleia de Deus, coloca lá, vai ter gente mais rápido, vai encher mais rápido. Eu sei o que eu estou passando, é verdade, eu não vou negar. Mas quando Deus tem um chamado, não importa o nome, não importa a denominação. Poxa, João Batista pregava no deserto e o Senhor Jesus mandava pessoas para ouvirem ele pregar no deserto. Então, isso para mim fica fora de cogitação. É mais fácil? É, claro. Se a minha igreja é uma batista, uma assembleia, obviamente que, inclusive, aqueles crentes, né, que estão sempre de um lado para o outro, né, mais uma batista aqui, vamos ver lá como é que o pastor prega, ver se o pastor é bom, e assim devemos ser semelhantes. Seria mais fácil, claro, mas nada é impossível para o nosso Deus. A própria palavra de Deus diz isso. André, tudo é possível aqui crer. É melhor uma igreja do lado da outra do que um botequim do lado do outro. Isso. Então, se você vê, tem muita igreja, eu não vou abrir ele que não deve ser bom. André, duas vezes, né? a minha igreja está situada num bairro do 7 de Abril em Paciência, que é um bairro que tem muitas igrejas tradicionais. Tem a Assembleia de Deus do Campo de Cosme, pastor Eleazar Torres, tem mais de 60 anos. Tem a Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, pastor Horácio Júnior, que tem mais de 60 anos. E nós começamos a igreja ali, nós estamos lá baseados ali, graças a Deus, há 10 anos. Eu acho que tem muito povo ainda para formar a igreja e para aceitar Jesus. Agora, a questão do nome Assembleia de Deus, ele dá credibilidade, mas ele também traz responsabilidade, porque enquanto a nossa igreja não era convencionada, muitos obreiros chegavam lá, pastor Cílio, o senhor é convencionado? Eu falei, meu querido, nós somos uma Assembleia de Deus independente. E muitos iam embora. Mas quando, hoje, pela bondade de Deus, acontecia isso. A convenção traz uma credibilidade, dá um respaldo para o trabalho. Então hoje nós somos... É bom ser convencionado. Isso, é bom ser convencionado, porque os obreiros que vêm também, obreiros que vêm da CGADB, eles são obreiros, não desqualificando os outros, mas eles são obreiros mais bem preparados, mais bem estruturados, porque a igreja precisa de pessoas assim. Ou pelo menos passou por um crivo, né? Passou pelo crivo. Para ser um presbítero, para ser um presbítero de um campo de Bento Ribeiro, para ser um presbítero do campo de Cosme, as pessoas têm que ter uma base de todas essas denominações Assembleia de Deus mais tradicionais. Então, muitos obreiros iam embora, pastor Silano, aqui não... Aí hoje nós somos da CGADB, hoje nós somos filiados da CEADSPEL, e hoje, graças a Deus, os obreiros chegam e falam, pastor, nós vamos estar aqui junto com o senhor, porque ele também não quer perder a convenção dele. Vamos lá para Belém rapidinho, pastor. André, diga, só um minutinho. Bem, em relação a... Você estava falando sobre grandes igrejas, pequenas igrejas. Precisamos entender que a população aumentou muito. Nós temos todos os lugares, as cidades estão muito cheias. E mesmo que nós vamos crescer, estamos crescendo, é muito pouco em relação ao tanto de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então, é mais de 85% de pessoas que não conhece Jesus, ou só conhece de nome, mas não conhece de fato de coração. Então é preciso realmente avançar em termos de termos mais locais. Quanto mais igrejas nós tivermos, são mais agências do céu que nós teremos para cuidar de pessoas. E a população geral mesmo, estou falando do Brasil, aqui de Belém, é uma população que tem sede de Deus. Mesmo que as pessoas rejeitam, mesmo que muitos criticam, mas quando eles
ouvem, que passam e atentam para aquilo que é anunciado, a palavra de Deus, o coração deles realmente almeja, e é uma grande possibilidade. A nossa meta aqui de Belém é para uma população, para cada 2.500 pessoas temos um templo. Então, mesmo que nós já temos 500 templos, nossa meta é avançar mais. Nós temos bairros muito populosos, que tem muitas igrejas, mas os grandes centros, os condomínios estão longe das igrejas. Então, entendi. Mesmo que já tem muito, precisa avançar muito mais ainda. Como eu falei, se a gente for por pesquisa, e ela tem se mostrado correta, né, nos últimos tempos também, nós estamos falando que nos próximos 10 anos vai duplicar o número de evangélicos, a gente está falando que são 68 igrejas sendo fundadas todo dia no Brasil. 68. Hoje, 68 igrejas foram fundadas no Brasil. Amanhã, depois de amanhã. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre a cultura e metodologias de crescimento. Algumas igrejas trabalham com igrejas menores. As igrejas hoje em dia, os grandes centros populares estão começando a fazer templos para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Isso tem a ver com a cultura, com a estratégia, como é que os pastores enxergam um pouco essa questão da metodologia de tamanho de templos e do crescimento das pessoas. Alguns, manda lá o cara para começar do zero, outros não, vamos separar 10 famílias para iniciar junto com ele, que vai dar gente, aí com 10 gente as famílias voltam para cá. Como é que é o melhor jeito de se trabalhar para ter mais sucesso e ter a urgência que Deus tem, né? Ele não tem pressa, mas ele tem urgência. Ele quer ir, vai logo, que eu estou precisando. A gente tem que precisar alcançar as pessoas. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. Não sai não, a gente volta já. Estamos de volta no Antenados na Geral, o último bloco do programa de hoje. Estamos falando sobre implantação de novas igrejas. E como igrejas estão sendo implantadas todos os dias, a gente está falando, diferenciando uma das outras, falando o que é necessário, falando de formação, de documentação, tudo isso é necessário. A legislação cada vez mais vai apertando. E no Brasil ainda é muito solto, essa é a grande verdade mesmo. Se você for para países que às vezes a legislação também pode atrapalhar um pouco o evangelho, sabia? Alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, cada templo tem que ter um CNPJ próprio. Não é que nem hoje que você faz um e abre vários templos por ali. Por quê? Por exemplo, que é um problema que o futuro os pastores vão ter que começar a abrir o olho e olhar. Em Belém também pode ser um problema. Lá, vamos dizer, são 500 templos. Se lá no bairrozinho, lá no interiorzinho, cai uma telha na cabeça de um irmão, se o pastor de lá não cuida do templo, não dá a manutenção, e uma telha cai na cabeça de um irmãozinho e ele vai para o hospital ou morre, quem vai ser responder na justiça vai ser o pastor presidente, que está lá, que às vezes não tem nada a ver. Por quê? Por causa da legislação. Então, nos países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, de primeiro mundo, eles falam assim, ó, cada um é responsável pelo seu, porque se acontecer alguma coisa ali, como é que o pastor presidente vai ter gestão e responsabilidade de algo que aconteceu numa igreja longe onde tem um outro pastor tomando conta? E já pensou uma igreja cair na cabeça dos irmãos, matar um monte de gente? Lá, eu tenho uma igreja em Campo Grande que as vigas rachou. Então nós tivemos que escorar a igreja, agora vamos fazer novas vigas lá. Eu falei até para fazer o culto do lado. É melhor do que matar alguém, né? Mas diz a palavra do Senhor que esse maravilhoso evangelho, ele vai crescer tanto, que vai encher toda a face da terra. É o que diz a Bíblia aqui, a estátua lá de Daniel, né? Daniel viu, aí o rei viu aquela estátua bonita, cabeça de ouro, peito de bronze, e diz que tinha 10 dedos, que significa 10 nações, né? Que hoje em dia já existe, mas vinha uma pedra tirada sem mão. Viu uma pedra tirada sem mão e quebrou aquela estátua. Quer dizer, quebrou todos os reinos do mundo, né? E depois crescia um monte de terra como um montão, e enchia toda a face da terra. Sabe o que é isso? O evangelho vai passar todas as denominações na face da terra. Agora o problema é como é que vai ser esses obreiros do futuro. Lá na minha igreja chegou um obreiro lá, queria, pastor, eu sou da denominação tal, eu quero ir para a assembleia, aí eu sou pastor, e mostrou uma carteira lá, falou, ó, para você ser reconhecido como pastor, tu tem que pegar essa documentação para ir para a convenção geral. Eu falei assim com ele, né? Aí ele, mas atestado de sanidade mental, para que isso? Porque na Assembleia de Deus, não é doido, né? Não aceita o pastor maluco. Tem uma igreja de outra denominação que o pastor, brigando com uma membra da igreja, foi lá e deu um soco nela. Aí a polícia foi prender o pastor, e o pastor falou assim, tirou um atestado lá dizendo que ele sofria dos nervos, e a polícia não pode prender ele. Aí eu falei, na minha igreja não acontece isso. O pastor tem que ter atestado de sanidade mental e um requisito de documentos, porque
Quem é que faz aquela igreja ter credibilidade? Infelizmente, eu tenho que dizer, é a liderança. Não é um nome que dá É a liderança. Depois de um tempo. É a Inicialmente liderança. até pode. Enche e tudo mais. Mas no dia a dia, quem dá credibilidade para uma igreja É a liderança. o pastor daquela igreja. E agora, cada igreja tem a sua cultura diferente, pastores. Umas igrejas gostam... Não, vamos abrir pequenas congregações que ficam perto da casa das pessoas. Dependendo do bairro, ali não tem locomoção, a gente faz casa de oração, congregação e tudo mais. Já outras igrejas, as igrejas mais novas, já estão com uma visão um pouco diferente. Vamos pegar a rua principal, movimentada, e fazer uma grande igreja. Vocês veem só quando questão de estratégia mesmo, ou alguma questão mesmo de... É um jeito novo. A população nova, o pessoal gosta de grandes aglomerações, gosta de estar perto de pessoas. Isso tem a ver um pouco com psicologia e a questão social das pessoas mesmo. Acho que tem gente para todos os gostos. É igual ao restaurante. Tem pessoas que gostam de um restaurante mais aconchegante, tem outros que gostam mais de fast food. Acho que a igreja também tem esse aspecto. Por exemplo, eu acho que mais importante do que a estratégia de abrir igreja é o objetivo de abrir igreja. Por qual objetivo alguém quer abrir uma igreja? Qual é o nosso objetivo? Está lá na grande comissão, como disse muito bem o pastor Elvis Trindade. Aliás, quero mandar um abraço aí, prazerzão aí, pastor Elvis. E dizer que as igrejas, muitos estão abrindo igreja hoje, André, para a questão, vou aqui parafrasear o Anderson Bravo, porque a Bíblia é mais leve do que a enxada. Então, qual é o objetivo da pessoa abrir igreja? Eu estou vendo muitos aí querendo abrir igreja, não para pregar o reino de Deus, não para resgatar, não para restaurar a vida, mas para ter uma independência financeira e como disse lá o pastor Anderson Bravo, a enxada é mais pesada do que a Bíblia e viver às custas da palavra de Deus. Então eu entendo que o mais importante do que a estratégia é por que ele quer abrir, qual é o objetivo? O objetivo do pastor sério é ganhar almas, mudar a sociedade. Pode falar, pastor Elvis. Tá. André, eu só quero deixar aqui o seguinte, que nós, mesmo estando longe, a gente tem tido um crescimento muito interessante na nossa igreja, tanto nós trabalhamos com estratégias bem... Não longe não, vocês estão aqui do meu lado aqui na TV. Com o pastor Samuel Câmara e toda uma equipe de pastores. Nós trabalhamos com missão com crianças, missão com adolescentes, missão com jovens, missão com os adultos e a plena idade. E nós temos crescido em muitos aspectos, mas nós vemos por que foi preciso fazer isso. Porque a nossa igreja é muito grande, nós temos hoje 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas todos os dias passando pela nossa igreja. Como nós vamos cuidar? Então tivemos que fragmentar o pastorado para poder atender todo mundo. E aí o que acontece? As grandes igrejas entram nessa fragilidade. É muito bom, todo mundo fica muito notório, os líderes, mas eu vejo que o discipulado ele se torna um pouco fragilizado. Por isso a importância de se ter pequenas igrejas em todos os lugares. Porque mesmo que você tenha uma grande igreja para todo mundo estar junto, mas aquela pequena irmão lá que não tem como ir para o centro, ele está sendo assistido ali pelo Evangelho. Como uma vez um pastor aqui falou, André, uma vez eu fui para Israel, eu nunca vi um pastor de ovelhas, que está com a cajada aqui conhecendo Israel, com mais de 100, 200 ovelhas no pasto. Nunca vi ele com 10 mil ovelhas, porque ele não consegue. Quando tinha 10 mil é porque tinha uns 6, 7 pastores diferentes, que é o jeito de dar conta. Já chegou o final do programa já? A gente está implantando a igreja, já chegou o final? Vamos fazer o segundo programa então depois? Meu Deus, passou muito rápido. Mas enfim, acho que a gente tentou abordar o máximo aqui, já está subindo o crédito, o pessoal está expulsando a gente. Pastor Elvis, obrigado pela sua participação em Belém do Pará. Pastores aqui no estúdio no Rio de Janeiro, Deus muito abençoe. obrigado pela presença de Pastor vocês Silas, aqui. Pastor Voou. Sérgio, Um abraço, pastor Foi Elvis. muito rápido. Quero agradecer a sua audiência. Boas novas, 19 anos, quinta-feira é o nosso aniversário. Seja um semeador, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.